Observem as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Vocês podem louvar mais uma vez? Glória a Deus. Aleluia. Vocês podem sentar. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, em todo tempo, louvar e adorar o Senhor. Quando? Em todo tempo. A gente está aqui nessa unção coletiva maravilhosa, mas a nossa vida é uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Quando não tem essa banda maravilhosa aqui, quando não tem o ministério de música, a nossa vida é uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Nós estamos falando sobre consagração. Amém? Consagração é a vida do crente. É a identidade do crente, queridos. Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém, queridos? Então, assim, quando a gente se consagra ao Senhor, a gente consagra a nossa vida ao Senhor por completo. Tudo que temos, tudo que somos, pertencem ao Senhor, nós não vamos ser frustrados, queridos. Deus, Ele quer o nosso bem. O interesse de Deus é que a gente dê certo. O interesse de Deus é que eu seja o melhor eu que eu posso ser, que você seja o melhor você que você pode ser. O interesse de Deus, queridos, é que a gente avance, que a gente cresça, não é nos causar dano, nada disso. E quando a gente consagra, o que é consagrar a nossa vida ao Senhor? É oferecer culto ao Deus, é um ato de adoração, é se oferecer a Deus. Amém? Se a gente for olhar em um dicionário de língua portuguesa, consagrar quer dizer isso, se dedicar, se oferecer. Amém? Aleluia. Quando a gente consagra algo ao Senhor, eu estou lendo aqui uma definição, diz que foi entregue a Ele, aos cuidados dEle, para que Ele faça como Ele quiser. A gente pode dizer isso da nossa vida, queridos, que a nossa vida foi entregue ao Senhor, para que Ele faça conforme Ele quiser. Amém? A vontade de Deus é soberana sobre aquilo que foi consagrado. Amém? Queridos, o primeiro ponto para a gente poder haver consagração, primeiro de tudo, começa no arrependimento, né? Um dia todos nós andamos fora da vontade de Deus. Escolhemos o nosso próprio caminho. Mas um dia também nós nos arrependemos. Nós confessamos a Jesus como Salvador da nossa vida. E isso é principal, queridos,
para poder ter uma vida consagrada ao Senhor, a primeira coisa é nascer de novo. É nascer de novo, é ser nova criatura, é deixar as coisas velhas para trás e tudo se fez novo, amém? Por meio do Senhor. Isso a gente vê acontecendo lá em Atos, quando Pedro anuncia lá no Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, amém? Primeiro passo para a gente poder se consagrar, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. O primeiro passo é nascer de novo. Amém? E aí sim a gente vira templo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, a gente vira o próprio sacrifício, porque aí a gente vai renovar a nossa mente, a gente vai aprender do Senhor através da palavra, através das Escrituras, e a gente vai oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Amém, queridos? E a gente vira sacerdote, como a palavra diz, amém? Glória a Deus. Então, primeira coisa, a gente precisa nascer de novo. Por que a gente precisa se consagrar? Qual é a importância de se consagrar? Queridos, quando a gente se consagra, a gente toma posse, a gente entende o propósito de Deus para a nossa vida, o plano do Senhor para a nossa vida. Nós nos colocamos à disposição daquilo que o Senhor planejou para nós, amém? Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Isso não é jargão evangélico. Ninguém aqui nasceu sem um plano. Pode ser um plano diferente, um propósito. E nós só somos completos, nós só conseguimos viver completos quando nós vivemos o plano do Senhor para a nossa vida. Amém? Sabe aquele vazio que existia na nossa vida lá atrás? Alguém ainda pode perceber algum vazio, alguém que ainda não nasceu de novo, ou alguém que ainda está caminhando e qual é o plano do Senhor? Eu ainda não sei o que o Senhor tem para mim. Se consagra ao Senhor. O maior interessado que você dê certo é o Senhor. Ele fez, Ele te projetou, Ele fez, Ele colocou em você dons e talentos, na minha vida dons e talentos, para que eu possa chegar onde Ele quer que eu chegue. Amém? Glória a Deus. Ele tem interesse, queridos. Então, quando a gente se consagra ao Senhor, isso fica nítido na nossa vida. Qual é o plano de Deus para a nossa vida? Talvez a gente não saiba assim imediatamente tudo completo. E normalmente a gente não sabe. A gente costuma dizer que andar com Deus é como andar numa curva. A gente vai andando, a gente vai alcançando, a gente vai avançando e a gente vai enxergando um alvo. Daqui a pouco a gente alcançou aquele alvo e a gente continua a caminhada e a gente continua crescendo e a gente continua avançando e daqui a pouco a gente vê algo mais. E daqui a pouco a gente vê algo mais. Porque talvez se Deus mostrasse tudo lá no início, a gente se acovardasse. E a gente se achasse pequeno e dissesse assim, não, isso não é para mim, não. Deus me livre, Deus, do seu plano, não. Isso não é para mim, não. Mas à medida que a gente vai correndo, a gente vai avançando, coisas maiores vão se aproximando, a gente vai tendo a visão daquilo que o Senhor tem para nós, amém, queridos? E isso acontece na consagração. Isso acontece na consagração, queridos, quando eu entrego a minha vida de fato ao Senhor. Eu entreguei a minha vida, eu nasci de novo, mas existe a possibilidade de um crente ser nascido de novo e não viver o melhor de Deus. Infelizmente, existe essa possibilidade. Nasci de novo, fui salvo. Glória a Deus, quando eu morrer, eu vou para o céu. Mas isso é pequeno diante do que o Senhor tem para nós. O Senhor tem propósitos, o Senhor tem planos. Você é instrumento do Senhor. Eu sou instrumento do Senhor. Eu sou instrumento para a honra e glória do Senhor. Olha que privilégio. Olha que privilégio. Se antes a gente se sentia envergonhado, caído, quebrado, hoje a gente é instrumento
para a honra e glória do Senhor. Tudo que eu fizer é para a honra e glória do Senhor. Tudo que eu fizer é com o objetivo de alcançar vidas. Amém? Quando a gente lê lá Abraão, a gente lê a história de Abraão. Abraão, ele decidiu obedecer ao Senhor. Ele decidiu sair da cidade dele, da casa do seu pai, da terra de seu pai, e ir para um lugar que o Senhor ainda ia mostrar. E o Senhor diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja só, a posição de obediência de um homem permitiu que a gente estivesse aqui hoje. Porque isso se cumpriu em Cristo. Isso se cumpriu em Cristo. A gente vê lá em Gálatas 3, que aquilo que foi prometido a Abraão se cumpriu em Cristo. Todas as famílias da terra são abençoadas. O que falta, queridos? Porque todas as famílias da terra não estão vivendo essa bênção. Porque o evangelho precisa ser anunciado. E quem vai anunciar o evangelho? Eu e você. A igreja. Amém? Eu e você. Olha só quão grande chamado o Senhor já nos tem. Isso é para todos que são igreja, para todo mundo que é igreja, é o chamado da reconciliação. É chamar as pessoas que estão perdidas para perto. Pessoas se tornarem filhos de Deus através da minha vida, através da minha pregação, que não precisa ser aqui no púlpito. E a maior parte não é. A maior parte não é. Às vezes a gente vê um ministro, né, famoso, ou até a gente aqui que não é famoso ainda, mas, olha, eu queria estar ali pregando, mas a nossa vida é lá fora, queridos. Nós, ministros, também temos essa incumbência de lá fora sermos carta escrita. Lá fora sermos a única Bíblia que muitas pessoas estão lendo. A minha vida, a sua vida. E para que as pessoas possam ler essa Bíblia, para que a gente possa refletir a glória do Senhor, porque a gente foi chamado para isso, para que a gente possa ser luz, a gente não pode estar com a lâmpada queimada, amém? A gente não pode ser um espelho quebrado, onde as pessoas olham e veem deturpação do caráter de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver o caráter de Deus. Amém? E isso a gente consegue como? Consagrando a nossa vida ao Senhor, a nossa vontade ao Senhor. Amém? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus. A gente vê, queridos, que onde quer que a gente esteja, queridos, seja no trabalho, na escola, não é somente aqui na igreja, não. No trabalho, na escola, a gente tem que estar falando. E muitas vezes pregando, melhor dizendo. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai pregar sem falar nada. A nossa vida é uma pregação. E as pessoas vão olhar e vão dizer assim: eu quero isso que você tem. Que quando está tudo dando errado, quando tudo está problemático, você tem paz. Por quê? Como você consegue? Não é assim? Eu sei que você tem testemunho para contar disso. Amém? Porque você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Aquilo que às vezes afligia a gente, deixava a gente preocupado, ansioso, agora a gente entrega diante do Senhor. Porque a gente sabe que Ele cuida de nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Consagração, queridos, não é somente uma oração. Existe a oração de consagração. A gente vê Jesus fazendo essa oração de consagração lá no Getsêmani, quando ele está para ser crucificado, e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Amém? É uma oração. E essa oração a gente tem que estar sempre fazendo. Sempre que algo não é claro para a gente, algo relativo aos planos de Deus na minha vida, sobre o meu casamento. Conheci um gatinho, um exemplo, né? Eu já conheci meu gatinho há muito tempo, graças a Deus. Já estou livre. Para mim André.
Ah, tô ouvindo daqui. Conheci um gatinho. Ai, mas ele é bonito e inteligente. É de Deus. Consagra ao Senhor, queridos. Nem tudo queridas e queridos, amém? Consagra ao Senhor. Consagra, mesmo que você esteja querendo. Consagra ao Senhor. Será? Senhor, que seja feita a sua vontade. Amém? Aonde eu vou morar? Onde eu vou morar? Esse tipo de coisa, queridos, toda a nossa vida. E a gente sabe que o Senhor é bom. E que os planos dele não nos acrescentam dores. Pelo contrário, a gente é feliz quando a gente está vivendo o plano de Deus. Então, não é só oração, mas também envolve oração. Amém, queridos? Glória a Deus. E envolve também se consagrar, queridos, envolve se dedicar à palavra, ler a palavra. Amém? Aqui o nosso manual. O que Deus pensa está aqui. Muitas coisas a respeito do plano de Deus na nossa vida a gente vai descobrir aqui. Muitas coisas que a gente já precisa fazer, muitas coisas que a gente precisa não fazer, está aqui. E aquele tempo. Se consagrar ao Senhor envolve tempo. Envolve consagrar o nosso tempo. Queridos, nesse tempo de hoje, tá difícil a questão tempo, né? Ninguém tem tempo para nada, mas para o Senhor a gente precisa sempre ter tempo. Ele é a nossa prioridade. Então, assim, em tempos de redes sociais, a gente não tem sossego, não é? Aonde a gente está, toca ali, a gente vai ver as mensagens, tudo é urgente, tudo é para ontem. Mas, queridos, o nosso tempo com o Senhor, Ele é principal. Sem Ele, queridos, eu tenho muito isso. Eu não levanto de manhã sem falar com o Senhor. Eu fico ali na cama mesmo, queridos, não é religiosidade, não. Na cama mesmo, onde você quiser. Na cama mesmo, eu fico ali, colocando meus planos para aquele dia diante do Senhor, pedindo. Eu peço tanta ajuda a Deus que o Marcelo fala assim: o que está acontecendo? Senhor, me ajuda. Ele, o quê? Não é contigo, não. Deixa aqui. Porque são tantos desafios, queridos. Cada dia se levanta diante de nós tantos desafios. Mas, queridos, eu tenho experimentado chegar no final do dia e poder dizer: até aqui me ajudou o Senhor. E por isso eu estou alegre. O que eu realizei hoje eu não podia ter feito se não fosse pela graça. Se não fosse pelo cuidado do Senhor. O Senhor sabe mais que nós, queridos. Nós precisamos aprender isso, entender isso e acreditar nisso. Deus sabe mais do que nós. Sabe, aquele tempo que a gente está se dedicando ao Senhor, se consagrando ao Senhor, consagrando o nosso dia, a nossa família, a nossa vida ao Senhor, Deus vai dando instruções a gente que a gente jamais teria. Jamais teria. Às vezes, gente, eu já acordei assim, dormindo, né? Tinha que estar dormindo para acordar, né? Acordei assim, tipo, o Senhor falando alguma coisa comigo, uma instrução séria, algo que eu não sabia resolver. Eu corri e anotei. Eu tenho que fazer isso, senão ia dormir de novo e esquecer, né? Podia acontecer. Anotei, amanhã eu vou fazer isso, 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 isso. E fiz daquela instrução. E algo que era impossível aconteceu. Um problema impossível foi resolvido. Isso já aconteceu algumas vezes, queridos. Mas, assim, esse tempo que a gente se dedica ao Senhor não é tempo perdido, não, queridos. Não é, não. A gente, às vezes, está correndo. Não, agora eu não tenho tempo, não. Eu não tenho tempo. Senhor, eu não tenho tempo para ti. Pois é perda de tempo não ter tempo para o Senhor. Agora, quando a gente tira algum tempo para ouvir, para falar, mas também para ouvir as instruções que o Senhor tem para nos dar, que Ele tem instruções para nos dar, queridos. Aí sim, a gente é bem-sucedido, a gente é aquele homem que é bem-sucedido, aquela mulher que é bem-sucedido em tudo que faz. Amém? Em tudo que coloca a mão, prosperará.
Amém? A gente está crescendo, a gente está avançando, queridos, todos nós, como Paulo mesmo diz, não que eu pense que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu esqueço das derrotas, eu esqueço da miséria, eu esqueço do sofrimento, eu esqueço de tudo que não presta e eu avanço, olhando para o alvo, que é Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom em todo tempo. Nós precisamos, queridos, aguardar a direção de Deus. Não sabe o que fazer? Aguarda. Aguarda a direção de Deus. O Senhor vai nos dar a instrução daquilo que a gente precisa fazer. Amém? Vamos lá em 1 Pedro. Glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro 13, a gente vai ler do 13 ao 16. Eu vou ler aqui na NVI, tá? Quê? 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Sejam, isso é para nós, queridos. Isso é para nós. O Senhor está dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. Você não é um miserável, pobre, coitado, pecador. Não, isso foi cravado lá na cruz. Essa sua identidade, a minha identidade de miserável, pobre, derrotado, pecador, foi cravada na cruz. Esse RG está lá. Glória a Deus, mas agora eu recebi um novo RG, uma nova identidade, que diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. E eu posso viver essa santidade. Eu posso viver, queridos. O mundo não entende. E, infelizmente, muitos crentes não entendem. Mas nós podemos viver à luz da palavra. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Amém? Esse é o nosso compromisso. E ser santo, queridos, santificação, ele não diz respeito a algo que a gente faça, a algo que a gente possa fazer. Diz respeito ao que Jesus já fez lá na cruz. O que o próprio Deus fez quando enviou Jesus, seu Filho, para morrer por nós. Então, santificação, queridos, é algo que nós somos. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que aceitou Jesus como Salvador da sua vida, foi santificado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Lá em Hebreus diz assim, da mesma forma, Hebreus 13, 12. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Quem é o povo de Jesus aqui? Amém? Então, nós fomos santificados. Agora, é possível, queridos, um filho de Deus santificado não viver essa prática, não praticar a santidade. Isso é possível, queridos. Viver a quem? E uma pessoa nasceu de novo, foi santificada em Cristo, aquilo que a gente já falou lá no início, vai morrer, vai para o céu, porque no céu só entra quem foi santificado, amém? Mas viver uma vida aquém daquilo que o Senhor planejou. Não conseguiu viver os propósitos do Senhor.
Então, existe essa possibilidade, infelizmente existe, mas existe possibilidade também da gente viver plenamente o plano de Deus para a nossa vida. E isso é consagração. Consagração, queridos, envolve dizer não ao pecado. É uma escolha. Dizer não ao pecado. Consagração envolve, queridos, querer ter a mente transformada. Mudança de mentalidade. Se dedicar à palavra. Ver o que esse testamento aqui, o que essa palavra, que é o nosso testamento, é o nosso manual, diz ao nosso respeito. Amém? Envolve atitudes. Lá em Romanos 8, 12 ao 14, diz assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Olha o que a palavra está dizendo. Se a gente viver de acordo com a nossa natureza humana, o que a nossa natureza humana manda a gente fazer, queridos, a gente pode ser crente. Vou abrir um parênteses aqui. A gente pode ser crente há quanto tempo for. A gente pode se dedicar, a gente pode se consagrar, mas em algum momento a nossa carne, ela vai dizer algo contrário à palavra. E aí a gente tem que estar firme no que a palavra diz ao nosso respeito. A gente tem que estar firme em querer obedecer a palavra, para dizer não à nossa natureza humana. Para dizer não, isso é uma escolha nossa, que a gente passa todo dia. Dizer não ao pecado, dizer não à nossa própria vontade. Porque ele diz aqui, olha, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, o pecado, eu ouvi um ministro falar isso e eu gravei. O pecado é uma estrada que leva à morte. Em algum quilômetro dessa estrada vai estar a morte. Morte física, morte espiritual. Pode acontecer a morte espiritual primeiro, depois a morte física, ou pode ser somente a morte física, mas eu não quero encontrar com ela antes do tempo, não, queridos. Se disser, se você for por aqui, essa estrada, você vai morrer, você vai. Eu vou não. Vou não. Eu quero viver todos os dias que o Senhor tem preparado para mim, queridos. Eu quero viver. Eu não sei em que quilômetro eu vou encontrar a morte. Pode ser no quilômetro 50, pode ser no quilômetro 550. Eu não vou chegar nem aos 5, porque, meteu o pé. Amém, queridos? Eu não quero encontrar a morte nessa estrada. E eu sei que você também não quer. Mas, às vezes, a gente vai indo, um pecado, uma coisa, a gente não diz não à velha natureza, aquela
vontadezinha que se levanta, a gente não consagra a nossa vida ao Senhor, e quando a gente vê, a gente está lá já no quilômetro 545. Cuidado, queridos. Cuidados. A gente precisa se consagrar ao Senhor. Amém? Se consagrar é entrega, queridos. É abrir mão da minha vontade, do meu ego. É dizer não à tentação. Consciência de que tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, pertence a Ele. Envolve confiança, queridos. Como a gente vai se entregar a alguém que a gente não confia. Não é? Mas a gente sabe, a gente precisa saber que Deus é bom o tempo todo. Deus não está ali na curva querendo me pegar com aquela mão enorme, querendo me abater, não. Deus quer que eu dê certo. Amém? E Ele está me dando toda a possibilidade de dar certo, a sua palavra. Amém? Ele me dá a sua palavra. Se eu viver segundo a sua palavra, se eu consagrar, dedicar a minha vida ao Senhor, se eu entregar a minha vida ao Senhor, não tem como eu não dar certo. Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém, queridos? Então, a gente entrega o nosso corpo como sacrifício vivo. Amém? A gente entrega, agora a gente pertence ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Consagração, queridos, e adoração andam juntos. Não tem, consagração, não tem como eu ter uma vida consagrada ao Senhor e eu não adorar o Senhor. Se eu tenho uma vida de adoração ao Senhor, eu vou me consagrar ao Senhor. Andam juntos. Andam juntos. Às vezes a gente precisa, quer ficar inventando muita coisa, queridos. Se a gente quer mudar de nível, e cada vez a gente quer, né? A gente nunca chega, nós estamos crescendo, nós estamos avançando, chegando à medida da estatura de Cristo, mas ninguém chegou. Amém? Ninguém. Então, assim, cada vez mais a gente quer mudar de nível, quer avançar, igual acontece lá no videogame, quem joga, né? E aí, o que a gente faz? A gente adora o Senhor. A gente tem uma vida de adoração ao Senhor. Amém? A gente, no nosso secreto, por assim dizer, a gente tem aquele momento com o Senhor. Adoração, queridos. A gente precisa entrar numa dimensão diferente de adoração. Se a gente quer avançar, se a gente quer crescer, se a gente quer mudar o nível. Louvor e adoração. E a gente já aprendeu que louvor e adoração não é música, não é somente música. Pode ter música, mas não é somente música, é um estilo de vida. Amém? Louvor e adoração, a gente tem várias ministrações aí falando sobre isso. Procura lá no nosso canal. Mas louvor e adoração não é somente música, é um estilo de vida. É eu adorar o Senhor pelo que Ele é. Deus é bom, Deus é um Pai maravilhoso. Ele é Senhor dos senhores. Aqui, como a gente cantou aqui, ao Rei dos Reis eu consagro tudo o que eu sou. Amém, queridos? Adoração, eu vou adorando ao Senhor. E conforme eu vou adorando, eu vou me consagrando a Ele também. Então, consagração e adoração andam juntos. Não tem como eu viver uma sem viver a outra. Não tem como eu me consagrar e não adorar. Não tem como eu adorar e, na medida que eu vou adorando, eu vou me consagrando ao Senhor também. Amém? E adoração, queridos, envolve tempo, como a gente já falou, um tempo desfrutando a presença do Senhor. Amém? A gente participa aqui da Assunção Coletiva, desse culto maravilhoso, onde a gente experimenta a unção que está sobre a vida de cada pessoa. Vocês estão experimentando a unção que está sobre a minha vida, eu experimento a unção que está sobre a vida de vocês. E assim vai, um tem palavra, um tem salmo, um ora, intercede pelo outro. E assim é a nossa vida.
Mas, queridos, fora do coletivo também, a nossa intimidade com o Senhor. Não tem como a gente conhecer o Senhor sem ter intimidade com Ele, sem tirar tempo. Imagina um casal, e o nosso relacionamento com o Senhor, ele é comparado a um noivado, a um casamento, posteriormente. Mas como a gente se conhece? Conversando, tendo tempo. Se um casal não conversa, se um casal não tem intimidade, um dia a gente pode chegar em casa e olhar, quem é você? Eu não conheço meu marido. O marido, eu não conheço minha esposa. E tem casos que acontecem, queridos. De tanto não se dedicar tempo ao casamento, ao relacionamento, o casal não se conhece mais. E a nossa vida com o Senhor pode acontecer isso. Se a gente não dedicar tempo ao Senhor, Ele está falando e a gente não está ouvindo. Ele está falando e a gente não está ouvindo. E a gente vai andando e quebrando a cara. E a gente vai andando e quebrando a cara. E por que isso aconteceu? Deus está falando e a gente não está ouvindo. E a gente tem que ter cuidado com isso, queridos. A gente precisa dedicar tempo ao Senhor. Amém? E quando a gente adora, queridos, é independente dos resultados que estão acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente está passando por problemas, todos nós passamos. Quer dizer que se eu me consagrar ao Senhor, que se eu adorar o Senhor, nunca mais eu vou ter problema? Não, queridos. Mas uma coisa você vai superar todos os problemas. Todos os problemas, você vai ser mais que vencedor. Amém? Muitas vezes a gente vai passar por sofrimento momentâneo, como Paulo já disse, sim, vai passar, queridos. Não vai ser uma vida de mar de rosa, mas em todas as coisas nós vamos ser o quê? Mais que vencedores. Amém? É isso. Independente do que eu estou sentindo, independente do que eu estou pensando, independente se a minha conta bancária está no azul ou se está no vermelho, se a minha geladeira está cheia ou se está vazia, eu louvo e eu adoro o Senhor. E milagres acontecem, queridos, no louvor e adoração. Porque quando eu estou louvando e eu estou adorando ao Senhor, Ele está trabalhando ao meu favor, queridos. Ele, em vez de murmurar, eu estou adorando. A murmuração atrasa a nossa vida. Muitas bênçãos, queridos, estão se aproximando de nós, mas naquele momento que a gente abre a boca para dizer, está tudo difícil mesmo. Vai quebrar. Essa inflação. O preço do óleo. Queridos, o preço do óleo não importa, você vai ter óleo. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor é bom. Amém? Quando a gente adora o Senhor, está faltando óleo. Queridos, lembra lá da viúva. Se o Senhor fez aquilo, quanto mais Ele não pode fazer por nós. Amém? O Senhor é bom em todo tempo e a gente vai adorando. E a gente vai adorando com óleo ou sem óleo. E aí, uma hora, a bênção vem, a bênção chega para nós. Amém? Glória a Deus. É desse jeito, queridos, a nossa vida, consagrada ao Senhor. Aleluia. Deixar de reclamar, mas elogiar o Senhor. Elogiar os atributos do Senhor, porque Ele é bom, Ele é santo. Os anjos falam diante dEle, santo, santo, santo. Glória a Deus. Aleluia. Aí, queridos, muitas pessoas pensam assim, então eu vou consagrar a minha vida ao Senhor. Para eu consagrar a minha vida ao Senhor, eu preciso jejuar, eu preciso subir ao monte. Queridos, o jejum em si, ele não é consagração. Ele faz parte, ele pode fazer parte da consagração. Amém? O jejum, ele não muda o Senhor. A gente sempre fala isso. Jejum não é assim, eu vou fazer um jejum e aí eu vou arrumar um emprego. Não, jejum não é para isso. Jejum é para mudar a nossa vida. Pode até acontecer de eu arrumar um emprego, porque eu estou jejuando, eu estou matando a minha carne, eu estou me dedicando ao Senhor e eu vou ver na palavra situações que falam da vontade de Deus para a minha vida, que é boa, agradável e perfeita. E eu vou parar de falar errado, segundo a carne, e eu vou começar a falar certo, e aí até o emprego vem.
Mas não é assim, eu vou fazer um sacrifício e aí Deus vai olhar para mim porque eu estou fazendo um sacrifício. Não, queridos. Isso é coisa da velha aliança. Na nova aliança, o sacrifício já foi feito, é Jesus. O que nós oferecemos ao Senhor é a nossa própria vida, em louvor e adoração. É sacrifício de louvor que sai dos nossos lábios. Amém? Mas o jejum não está descartado, não. A gente precisa fazer. Às vezes, a gente precisa fazer jejum de comida. Às vezes, a gente precisa fazer... Hoje em dia, a gente fala muito em fazer jejum de redes sociais, de internet... Aquilo que a gente está comendo mais, que está roubando o nosso tempo de Deus, que está roubando o lugar de Deus na nossa vida, é isso que a gente precisa jejuar. Amém? Aquilo que está nos dando mais prazer, às vezes, do que estar na presença do Senhor, do que estar desfrutando do Senhor, é isso que a gente precisa abrir mão e jejuar, se abdicar. Amém, queridos? Outros dizem assim, não, mas para eu me consagrar, eu preciso subir ao monte. Queridos, o monte, ele é simplesmente um lugar de se retirar. Jesus se retirava, ele ia para o monte e ele ficava ali orando. O monte pode ser o nosso quarto, o monte pode ser um jardim, uma praia, um monte mesmo, aonde você se sente à vontade com o Senhor, aonde você tem intimidade com o Senhor, aonde você desfruta da presença, você e ele, onde você fala e ele fala. Amém? Isso é o monte. Agora, quer dizer que não pode subir um monte? Pode. Pode. Tem irmãos nossos aqui que sempre sobem um monte, que é o lugar que eles escolheram. Marcelo mesmo, ele gosta de subir um monte. Ele gosta, é o lugar de refúgio dele, é o monte. Amém. Eu... Quando saí dessa história de sacrifício, querido, nunca mais subi um monte. Não gosto de mato, não gosto de mosquito. Não me chamo para subir um monte. Não me chama. Mas glória a Deus por quem gosta de subir um monte. Amém? Mas eu tenho o meu monte. Eu tenho o meu lugar onde eu adoro o Senhor. Amém, queridos? Onde eu me retiro para estar com Ele. Amém? Queridos, o Senhor é bom em todo tempo. Eu quero chamar já o Ministério de Música para vir para cá. Por favor.